E o Palmeiras fez 4-0 no Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes da goleada e também as zoações de gente do Palmeiras, jogadores, atletas e até de ex-jogadores como o Marcos. O vídeo ainda vai contar sobre a vitória por 3-0 do Flamengo, que reencontrou o caminho dos triunfos depois de 3 tropeços. Tem a matemática na briga pelo título e também contra o rebaixamento. 6 times brigando pela taça, campeonato dos mais equilibrados. Vou te trazer uma informação importante sobre o São Paulo, que sondou outro diretor executivo de futebol, também sem sucesso. Vou falar ainda sobre Diego Tardelli, atacante cujo contrato com o Atlético vive seus últimos dias. Será que ele vai ter seu contrato renovado ou não? E para completar, preciso te falar também a respeito de Dudu, ex-atacante do Palmeiras, que pode estar no caminho de Santos ou até do Palmeiras no Mundial de Clubes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedidos importantes e básicos para vocês encherem o vídeo de like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora acelerar porque tem bastante informação. Quero começar o vídeo falando sobre Diego Tardelli, que completa agora no mês de maio 36 anos de idade e vive um dilema. Será que ele vai ter seu contrato renovado no Galo ou não? O vínculo termina no fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, no fim do mês de fevereiro. Se depender da torcida, o Tardelli fica, até porque ele praticamente não jogou desde que foi contratado, esteve em campo apenas em 26 minutos. Ele sofreu uma lesão séria no tornozelo durante a pré-temporada, durante a pandemia, num jogo-treino contra o América, se recuperou já faz mais de um mês, mas o Jorge Sampaoli decidiu que nem tem levado ele para o banco de reservas. Nos 3 últimos jogos contra Curitiba, Red Bull e Atlético Goianiense ele estava à disposição, mas por opção do treinador argentino ficou de fora até do banco, o que demonstra que a comissão técnica não está muito animada com a possibilidade de prorrogação do contrato, até porque o Tardelli é um dos salários mais altos do atual elenco do Galo, ganha na casa dos R$500 mil mensais. A pergunta que fica para o novo presidente do Atlético é o Sérgio Coelho, vai ou não renovar? Se renovar, provavelmente vai se ater ao aspecto mais antigo, da idolatria do jogador, da história muito bonita que ele tem no clube. Se ele ouvir a comissão técnica, não deve renovar, e eu queria muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Diego Tardelli merece uma prorrogação do contrato? Sim ou não? Para completar, queria te contar que o atual vínculo dele até previa uma prorrogação automática desde que ele entrasse em campo em 60% das partidas. Com a lesão no tornozelo, isso ficou inviável. Ele só jogou os 26 minutos que eu descrevi agora há pouco. Bora falar agora sobre o Dudu, que vira e mexe é alvo de perguntas de torcedores do Palmeiras querendo saber se existe alguma chance dele voltar agora no começo do ano, chance 0, e outros querendo saber se ele vai voltar na metade do ano, quando termina o empréstimo com o Alduail. A informação que eu queria trazer para vocês é que o Dudu pode ser adversário do Palmeiras ou do Santos, aquele que vencer a Libertadores da América e se classificar para o Mundial de Clubes como representante da América do Sul. Isso porque o time do Dudu está no Mundial, o Alduail. E teria pela frente, a partir de 1º de fevereiro, um duelo inicial pelos playoffs do Mundial. O Alduail, como país sede, como time do país sede, enfrentaria o Auckland City, time da Nova Zelândia. Mas esse time da Nova Zelândia anunciou a desistência da participação, isso aconteceu na última sexta-feira, ou seja, o Alduail não vai precisar jogar esse playoff, já entra na fase de quartas de final, uma fase antes da estreia de Santos ou Palmeiras. E o sorteio que vai definir as chaves está marcado para meio-dia dessa terça-feira. Então, nessa terça a gente vai conhecer se o Alduail pode cruzar o caminho do representante da América do Sul. Os possíveis adversários de Palmeiras ou Santos, aquele que vencer a Libertadores na fase de semifinal, vale a lembrança de que o campeão da Libertadores já estreia na semifinal do Mundial. Além do Alduail, tem o Al-Ahly, time do Egito, o Tigres do México e o San Hyundai, time da Coreia do Sul, que foi campeão da Champions Asiática. O Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, certamente não poderá ser adversário nem do Santos, nem do Palmeiras nas semifinais. Os times da América do Sul e da Europa são cabeças de chave e só se enfrentam numa eventual final. Bora falar agora sobre o São Paulo e a busca por um diretor executivo de futebol. Passou despercebido da imprensa e dos noticiários que o São Paulo tentou mais um nome sem sucesso algumas semanas atrás. Na busca por um substituto pro Raí, a gente já havia contado para vocês que o Tricolor conversou com o Thiago Escuro, que é o CEO da Red Bull, não houve acordo.
O André Zanota, diretor executivo do Dallas FC dos Estados Unidos, também não houve acordo. Houve uma sondagem em relação ao Diego Serri, que trabalha no Bahia. O Diego passa por alguns problemas particulares e também não pôde aceitar o convite do São Paulo. Foi aí que foi sugerido pelo Juliano Bertolucci que o São Paulo tentasse o Ricardo Moreira, um executivo de futebol que trabalha já há bastante tempo nos Estados Unidos, foi campeão no Columbus Crew e trabalha há alguns anos no Orlando City. Foi graças também à gestão do Ricardo Moreira que o Orlando, enfim, conseguiu a classificação para a fase de mata-mata para os playoffs da Major League Soccer. E o São Paulo entrevistou, conversou, bateu um papo com o Ricardo Moreira algumas semanas atrás para entender um pouquinho do momento do atual executivo de futebol do Orlando City. E o Ricardo agradeceu o contato, mas disse que havia acabado de renovar seu vínculo com o time de Orlando. A filha dele acabou de nascer nos Estados Unidos, baita padrão de vida, muita segurança. E o Ricardo agradeceu o convite e disse que não poderia aceitar. São Paulo tenta não comentar esse assunto nesse momento, temendo que a contratação de um novo executivo de futebol possa causar problemas no tricolor, que vive um momento bem delicado, um ponto conquistado nos últimos 9. São Paulo que faz jogo de final de campeonato nessa quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Internacional no Morumbi. Se o São Paulo perder, além de ficar sem a liderança do campeonato, vai ver o Inter assumindo a ponta, certamente vai entrar em crise. Aproveitando que eu estou falando sobre o São Paulo, queria falar sobre as chances de título e também de rebaixamento de acordo com o Infobola, site criado pelo matemático Tristão Garcia. As chances do São Paulo, que na rodada passada eram de 52%, caíram para 39%. Ainda considero essas chances muito altas, levando em consideração o péssimo futebol do São Paulo. Já o Internacional subiu de 19% para 26% de chances. É o segundo com mais chances de acordo com o Tristão Garcia. O Atlético Mineiro aparece na terceira colocação com 16% de chance, o Flamengo com apenas 9% de chance em quarto, o Palmeiras é o quinto com 6% de chance e o Grêmio aparece com 4%, são os times com chances reais de título. Considerei os percentuais, especialmente do Flamengo e do Atlético Mineiro, muito baixos. Na minha projeção matemática, não tenho nada a ver com matemático, mas na minha projeção matemática, tiraria um percentual desse São Paulo, esses 39% para o São Paulo estão muito altos, e redistribuiria entre Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que há muito equilíbrio, especialmente entre esses 4 times. Palmeiras, vou falar daqui a pouco sobre a goleada sobre o Corinthians, em cima do Corinthians. Só não dou mais chances para o Palmeiras, porque o Palmeiras segue vivo na Libertadores da América e na Copa do Brasil, é finalista dos 2 torneios, então eu acho que em algum momento o Verdão vai abrir mão do Campeonato Nacional. Esqueci de falar a respeito da briga contra o rebaixamento, também na visão do matemático Tristão Garcia. De acordo com ele, o Botafogo tem 98% de chances de ser rebaixado, Curitiba com 93%, o Goiás com 85%. Os 3 times praticamente confirmados na Série B. A partir daí surgiu o Bahia para a 4ª e última vaga do rebaixamento, Bahia com 42% de chance. Fortaleza vem depois com 30%, o Sport com 25% e o Vasco com 21%. Todos os demais times têm percentuais tão pequenos que são irrelevantes. Bora falar sobre o Flamengo, que enfim reagiu depois de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate. Vitória por 3-0 contra o Goiás em Goiânia na noite dessa segunda-feira. Não foi uma partida de gala do Flamengo, o Flamengo não brilhou, mas fez o suficiente para garantir 3 pontos vitais pro Flamengo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro e também pro Rogério Ceni, bastante ameaçado de demissão. Os gols do Flamengo foram marcados por Arrascaeta no primeiro tempo, Gabigol no segundo tempo e o Pedro no finalzinho. Pedro, que nem começou como titular, voltou para o banco de reservas, mas saiu do banco para marcar o gol que definiu o placar de 3-0. Com a vitória, o Flamengo é o 4º colocado, 52 pontos conquistados. A diferença em relação ao São Paulo é de 5 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos do que o São Paulo e tem um confronto direto. É bem verdade que esse confronto direto é no Morumbi. Então, se o Flamengo vence o jogo a menos, diminui a diferença, que é de 5 para 2 pontos, e se vence o São Paulo, ultrapassa o tricolor. Só não podemos nos esquecer que o jogo a menos do Flamengo é contra o Grêmio no Olímpico, ou melhor, na arena do Grêmio. O Olímpico não existe mais. Quem vive dizendo o Olímpico é o Bruno Vicari, meu amigo do BB Debate, para quem eu mando um abraço. Para completar, queria falar também que o Goiás é o 18º colocado, o antepenúltimo, 26 pontos. São 6 pontos de diferença em relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento. Até por isso o Goiás aparece tão ameaçado.
O jogo do Flamengo contra o Goiás foi um jogo em que o Flamengo foi bem pouco ameaçado defensivamente. O Goiás mostrou todas as limitações do mundo. Gostei da partida do Gustavo Henrique, que vem sendo muito cornetado, mas fez um jogo bem legal. Outra atuação boa do Diego Ribas. Fez toda a construção da jogada do primeiro gol, o gol do Arrascaeta, e saiu de campo muito elogiado pelo torcedor. Para completar sobre o Flamengo, a vitória por 3-0, ou seja, sem tomar gols, foi a primeira desde 5 de dezembro. Desde então, o Flamengo sempre tomava pelo menos um gol. Em 5 de dezembro, o Flamengo havia vencido o Botafogo por 1-0. Bora falar agora sobre a a goleada do Palmeiras por 4-0 em cima do Corinthians, deitando e rolando em cima do grande rival, jogo disputado na noite dessa segunda-feira no Allianz Parque. 2 gols do Rafael Veiga, 2 gols do Luiz Adriano, 2 primeiros gols no primeiro tempo. O Palmeiras faz mais 2 no segundo tempo, o Gabriel ainda é expulso com 4-0 e o Palmeiras só não faz mais porque 2 gols foram anulados e também porque o Cássio fez algumas boas defesas. Foi um vareio total, o Palmeiras foi superior ao Corinthians durante quase todo o jogo. Somente nos primeiros 15 minutos houve algum equilíbrio. A partir daí o Palmeiras deitou e rolou. Aí você vai lembrar, pô, mas o Corinthians vinha de 7 jogos sem perder, o que aconteceu? A verdade é que o Corinthians vem no momento de recuperação, o trabalho do Wagner Mancini é muito superior ao dos seus antecessores, mas o Corinthians ainda não está no estágio do Palmeiras, que é bem verdade, na semana passada tomou um vareio do River Plate e só não foi eliminado por causa de uma grande atuação do Everton, mas o Palmeiras em condições normais de temperatura e pressão é superior ao Corinthians. O placar de 4-0 pode até ter sido muito elástico, senti o Corinthians muito desconectado na marcação, marcando muito frouxamente, em alguns momentos não marcando pressão e dando muito espaço lá atrás para todos os contra-ataques do mundo que foram criados ao longo do jogo. Fim da invencibilidade de 7 partidas do Corinthians, e aí olha que detalhe importante, o Palmeiras não vencia o Corinthians por 4 gols desde 2004, num jogo no Morumbi. Desde essa vitória em 2004, foram 52 confrontos entre Palmeiras e Corinthians, nenhum com uma goleada tão estrondosa. Palmeiras hoje tem 51 pontos, é o 5º colocado, tem um jogo a menos do que o São Paulo e a diferença é de 6 pontos. Então, se o Palmeiras vence o jogo a menos contra o Vasco, diminui a diferença para 3 e a gente ainda tem um Palmeiras e São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro. O grande lance é ver como é que o Palmeiras vai se dedicar a esse campeonato nacional, levando em consideração que no dia 30 tem a final da Libertadores e um pouco mais para frente tem a final também da Copa do Brasil. Quinta-feira, outro grande teste, o Palmeiras visita o Flamengo. Visita é modo de dizer, o jogo vai acontecer em Brasília, no Mané Garrincha, jogo extremamente importante para os dois times. Isso porque se o Flamengo é o 4º colocado, o Palmeiras aparece na 5ª colocação. A rodada é toda especial, porque tem um jogo do primeiro contra o 2º colocado, do São Paulo contra o Inter, tem um confronto do Atlético Mineiro e do Grêmio, do 3º e do 6º, além do duelo entre o 4º e o 5º colocados, o Flamengo e o Palmeiras. Para completar, preciso te contar que o Corinthians estacionou nos 42 pontos, é o 9º colocado, embora ainda siga na briga por vaga na pré-Libertadores, é o máximo que o Corinthians vai conseguir daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Bom, para arrematar, jogo importante do Rafael Veiga, que completou 100 partidas com a camisa do Palmeiras e chegou ao seu 25º gol. Ou seja, a cada 4 partidas, em uma, ele marca um gol. Rafael Veiga, que contou recentemente que antes do seu avô morrer, ouviu um pedido dele para que ele jogasse no Palmeiras, porque o avô era palestrino, torcedor fanático do Palmeiras, o Veiga também era, e quando ele joga no Palmeiras, ele está realizando um sonho do seu avô, que já faleceu e nem pôde ver o neto jogando com a camisa alviverde. Por último, mas não menos importante, preciso te atualizar que dos 19 gols sofridos pelo Corinthians sob o comando do Wagner Mancini, 9 foram marcados por Palmeiras e Flamengo. 5 gols na goleada do Flamengo, mais 4 gols na goleada do Palmeiras. É um Corinthians que se comporta muito bem, mas nesses 2 jogos acabou mandando mal demais. E o 4-0 repercutiu demais nas redes sociais. O Felipe Melo postou vários vídeos tirando sarro. Até o Palmeiras entrou na onda e postou uma foto de uma camisa número 4 para gozar com um 4-0. Mas o vídeo ou a mensagem mais curiosa foi a do Marcão, ex-goleiro do Palmeiras, super próximo do Verdão, que tirou um sarro. Dá uma olhada no que ele falou nesse vídeo. Mancada da pega, hein, gente? Vocês estavam sabendo que o Allianz Parque já tá liberado para show? Se eu estiver sonhando, nem me acorda, que tá bom demais. Abraço, gente. Cadê a novidade? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra à tarde
com mais informações importantes. Também queria lembrar você que ainda não é membro do canal do Nicola, que é super fácil virar. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e vai passar a ter uma série de vantagens bem legais para ficar ainda mais próximo do canal. Combinado? Nos vemos de tarde. Até lá. Tchau, tchau.